Salve, salve, galera! Chegamos ao item 2. Sobre o conto Maria, conto, narrativa breve, centrado no acontecimento da vida. Este, em particular, tem um título muito interessante. Maria é um nome muito conhecido. Maria é um nome muito popular no nosso país. Tem, inclusive, uma dimensão místico-religiosa. Nós somos um país laico, nós não temos uma religião específica, mas o cristianismo é muito forte. Maria, a figura da Virgem Maria, sempre associada a sofrimento, entrega, a figura de mãe, né? E neste texto nós temos uma mãe, empregada doméstica, tem 3 filhos, cada um é filho de um marido diferente, um homem diferente. É uma situação complicada. Marido é força de expressão, porque na verdade esses caras só fizeram os filhos e abandonaram ela sozinha, tendo que cuidar das crianças. Ela vai à casa da patroa, final de semana, ela chega lá na segunda-feira, final de semana teve festa, chegou na segunda-feira, muita coisa para arrumar, restos de comida, e a patroa, né, acabou dando para ela algumas coisas que sobraram, um melão, e ela ficou encantada, impressionada com o melão. Será que meus filhos vão gostar de melão, que comeram melão? E aí ela já acaba revelando que a condição de vida dela é muito difícil, né? Muito pobre. E a patroa deu para ela também um osso lá que dava para aproveitar, para fazer algumas coisas. E deu uma grana também. No trabalho ela acabou cortando a mão. Isso ficou batendo, martelando, aquela incômodo da mão cortada, sendo uma referência alegórica ou simbólica, metafórica, da própria rotina desgastante dela. E aí ela tem um melão, ela tem um osso, ela tem um dinheiro que a patroa deu, e ela volta para casa imaginando, poxa, os meninos estão gripados, eu vou comprar aquele remedinho para colocar no nariz, vou comprar um Todd para eles tomarem, será que os meninos vão gostar do melão, que eu comer o melão? E aí ela volta cansada, mas com essa expectativa bacana, positiva, para ali no ponto de ônibus e fica ali durante algum tempo se perguntando, deveria ir a pé, economizar essa grana, eu estou muito cansada, a mão está doendo, e acaba que ela vai pegar o ônibus como ela normalmente fazia. E aí é que está a situação complicada, né? O que vai acontecer? Entraram 2 homens, um ficou na parte dianteira do ônibus, outro na parte traseira. O da parte traseira sentou do lado dela e ela reconheceu. Foi o primeiro homem que ela teve, pai do filho mais velho dela. E aí trocaram uma ideia, o cara falou que ainda gostava muito dela, ela ficou até um pouco inibida em dizer que tinha outros filhos com outros homens, porque ela se sentia de alguma forma presa ao cara. E aí o cara levanta, dá um beijo nela, levanta e anuncia um assalto. E as pessoas no ônibus começam a acreditar que ela estava ali junto com os bandidos para distrair as pessoas para a promoção do assalto. O que, diga-se de passagem, é uma ideia torpe, errada, é uma ideia patriarcal, machista, de que a mulher serve para isso, a mulher serve para despistar, a mulher estava sendo usada para despistar. E acaba que agridem ela, o motorista do ônibus para o ônibus, implora para que não batam mais nela, diz que a conhecia, que ela era uma mulher trabalhadora, honesta, que pegava aquele mesmo ônibus todos os dias, no mesmo horário, mas não tem jeito, as pessoas continuam agredindo e passam um filme na cabeça dela, de tudo que ela já viveu, experimentou as dificuldades, pensa nos filhos, pensa no remedinho para gripe, pensa no Todd, ela pensa no melão, será que os meninos vão gostar do melão? E aí já é, na verdade, um fluxo de consciência do momento agônico, né? Quando ela está quase morta de tanto apanhar. E ela escuta a sirene do carro da polícia e pouco depois o rabecão do IML chega e leva ela. Ela foi executada. Um texto muito forte, muito impactante. Sobre o conto Maria, de Conceição Evaristo, infere-se. Inferência é o que você consegue deduzir com base no contexto, tá bom? Então vamos lá para o texto, né? Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Maria é ela, portanto, nós temos aqui um foco narrativo de terceira pessoa. Tá? Tipo de narrador, vamos ver. Estava cansada de esperar, onisciente. O que é isso, professor? É aquele que sabe de tudo.
tá? E acaba revelando para o leitor os pensamentos da personagem. Ele sabe que ela está cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Quem está falando aqui, professor? É o narrador em nome da personagem. Professor, só uma recapitulaçãozinha rápida, professor. Quando quem está falando é o próprio personagem, discurso direto. Professor, quando quem está falando é o narrador, discurso indireto. Professor, e quando quem está falando é o narrador, mas ele está falando pelo personagem, a voz dele se confunde com a do personagem? Indireto, livre. Então aqui, se a distância fosse menor, teria ido a pé. Quem está falando é o narrador. Como é que eu sei disso? Não tem travessão, indicativo da fala da personagem. Mas é a fala do narrador pela personagem, indireto e livre. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O que é isso, professor? Isso aí é uma outra revelação do pensamento dela. O preço da passagem estava aumentando tanto. Quem está falando, professor? Narrador, mas pela personagem. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil, as frutas que tinha enfeitado a mesa, ganhar as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Ela estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegaram numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisavam comprar um xarope e aquele remedinho desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. Professor, uma lata de Toddy, como é que é o nome dessa figura de linguagem? Metonímia. Toddy é uma chocolatada, ela usou a marca pelo produto. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Olha só. Será que os meninos iriam gostar de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio, enquanto cortava o pernil da patroa. Que coisa. Faca laser corta até a vida. Isso é muito forte, né? Quando o ônibus, isso é uma hipérbole. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, o homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades. Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom, nasceu. Era um menino. E haveria de se tornar homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, olhar assustado, não se fixando em nada, em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa, porque não podia ser de outra forma, porque não podiam ser felizes. E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tem um buraco no peito, tamanha saudade. Estou sozinho. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, pedindo perdão. É incrível isso, né? Porque o cara abandonou com um filho para criar e ela que fica com vergonha, constrangida em dizer que já teve outros relacionamentos. E ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com outro homem. Era tão difícil ficar sozinho. E dessas deitadas repentinas loucas surgiram 2 filhos menores. E veja só, homens também. Homens também, eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser diferente. Aí é uma expectativa dela de que os filhos tenham um destino diferente, né? Item 1. No ponto da escritura Conceição Evaristo, a representação sofrida por mulheres negras vítimas da desigualdade social. Perfeito. Maria é uma mulher negra. A personagem Maria é violentada simbólica e fisicamente por uma prática machista, com toda certeza. Que prática é essa? Bater em mulher. A violência simbólica. A violência simbólica está em confundi-la com uma pessoa que está roubando, um bandido, quando na verdade ela é apenas uma pobre trabalhadora. Pobre e associam a violência, associam a corrupção, associam ao errado. E batem nela, né? Espancam ela. O papel da mulher apaixonada e da mãe é posto por Maria como menor em relação ao contexto. Está errado. Maria é mãe.
Maria é mulher e Maria é mãe antes de qualquer coisa. Ela pensa o tempo inteiro nos filhos, está errado. O conto apresenta uma discrepância social na relação das condições de vida de Maria em relação à patroa. Total, a patroa ia jogar as frutas fora e ela ficou. A patroa ia jogar o osso fora, ela ficou. A patroa deu uma gorjeta para ela. Gorjeta. Então os itens 1, 2 e 4 são perfeitos. Pode marcar a letra D. Valeu, galera!